Bom dia a todos. Aqui é o Jackson Russo, advogado brasileiro, mas já praticando o direito americano há muitos anos. Tenho um escritório de advocacia, Private Advising Group, em Miami, e eu vou cobrir aqui o assunto da parte jurídica relativo ao Green Card de Investidor EB5, e depois abro aí para qualquer pergunta que vocês tiverem, ok? Então, aqui é uma pequena apresentação do escritório. Nosso escritório representa principalmente clientes, pessoa física, pessoa jurídica, famílias da América Latina e da Europa, nos investimentos nos Estados Unidos, inclusive na busca de projetos e assessoria jurídica para obtenção de visto, residência permanente e cidadania eventualmente. Eu sou formado aí pelo Brasil, pela USP, e fiz meu mestrado e doutorado aqui nos Estados Unidos, na Northwestern University, em Chicago. E, como eu falei, eu pratico o direito americano, não brasileiro, mas atendo bastante a famílias brasileiras. Okay. Então, vamos começar aqui. O que é o programa EB5? Acho que várias pessoas já ouviram falar, tem muita notícia sobre isso nos jornais e informação aí que vocês acabam recebendo em palestras. O programa EB5 existe aqui nos Estados Unidos desde o começo da década de 90. Ele foi pouco utilizado no começo, mas é um programa a nível federal que permite que um investidor que investe aqui nos Estados Unidos e gere emprego através desse investimento obtenha o benefício de um green card, uma residência permanente, tá? Existem dois modelos de EB5, um que é chamado direto, que é o investimento de equity, de participação acionária, em um negócio do próprio investidor, tá? E o outro é o indireto, que é o mais comum, que é feito através de um centro regional, ok? Existem dois requisitos importantes que devem ser levados em conta toda vez que a gente analisa uma oferta de EB5, um projeto de EB5 que pode viabilizar o pedido de green card. O primeiro é o requisito de investimento mínimo de capital e o segundo, o requisito de geração de empregos. O programa de EB5, que está agora sendo debatido aqui no Congresso americano, ele é um programa piloto no sentido que o modelo que utiliza o centro regional está sendo reavaliado pelo Congresso, tá? O que acontece é que esse programa vem sendo renovado a cada 3 anos. Ele venceu no final de 2016 e foi renovado temporariamente até abril de 2017. Agora, com a mudança da administração, está ocorrendo uma negociação no Congresso, tanto a nível da Câmara quanto no Senado, para ser definida qual vai ser a mudança no programa. Os pontos principais são na áreas de compliance, que se aplicam ao centro regional, e valor de investimento. E a gente vai entrar em um pouco mais de detalhe nos próximos slides, tá? Então, vamos falar primeiro do primeiro requisito, que é o investimento de capital. O investidor de EB5 deve aportar um valor mínimo. Esse valor mínimo, a via de regra, é $1 milhão para projetos que não estão em áreas-alvo de emprego, que são TEAs, TEA. Tá? Se o projeto está numa região área-alvo de emprego, o valor de investimento cai para $500 mil. Esses valores são os valores com base na lei que ainda existe hoje, que foi renovada temporariamente até abril. Depois de abril, a gente ainda não sabe exatamente aonde vai ficar o valor, tá? O que é uma área-alvo de emprego? Ela é uma área que tem ou uma zona rural ou que tem o nível de desemprego acima da média nacional, 150% acima da média nacional. Tá? Então, o que a gente costuma ver, a maioria dos projetos estão dentro de um TEA, numa área-alvo de emprego, e dessa forma acabam conseguindo reduzir o valor exigido do investimento para $500 mil. A gente não costuma ver muito projeto em zona rural, mas pode acontecer, tá? Aqui o último ponto aqui nesse slide novamente sobre o programa EB5, que utiliza dos centros regionais. O
programa provavelmente vai ser renovado em 2017. É possível que, por conta da negociação que está acontecendo na lei de reforma imigratória nos Estados Unidos ser muito extensa, ela está lidando com assuntos que vão desde vistos de trabalho até como lidar com imigrantes do México que vêm trabalhar em agricultura, como lidar com imigrantes ilegais. E o EB5 é só mais um elemento, tá, que está sendo negociado. A gente não sabe exatamente em que direção vai acabar essa negociação e quando ela vai terminar. Então, é possível que o programa de EB5 continue do jeito que está em 2017 e que não tenha nenhuma mudança, mas não dá para garantir. O que está sendo debatido agora, existem algumas propostas de lei que estão sendo negociadas. Uma aumenta o valor de 500 mil para 800 mil, se for um projeto numa área alvo de emprego, e se for um projeto que está fora dessas regiões, de 1 milhão para 1,3 milhões. Tá? O que a gente recomenda aqui, caso alguém tenha interesse em fazer um investimento de EB5 no curto prazo, que seja feito em projetos já pré-aprovados pelo Departamento de Imigração, que é o USCIS, com as leis atuais, ou seja, algum projeto que foi aprovado com base nos 500 mil dólares. E assim existe uma proteção adicional para o investidor que entrar e aportar 500 mil nesse momento. Tá? O segundo requisito é o de geração de emprego. A ideia aqui EB5, só para explicar a definição, é Employment-Based. Então, é um Green Card que é viabilizado pela geração de emprego. Tá? E a ideia é que o dinheiro entra nos Estados Unidos e vai estimular a economia e gerar empregos aqui nos Estados Unidos para pessoas com licença para trabalhar aqui. Primeiro, o conceito tem que gerar pelo menos 10 postos de emprego integrais, que a gente chama aqui de full-time. Pode ser de forma direta, indireta ou induzida. Tá? E eu vou entrar um pouco mais em detalhe em como isso é calculado. Ele é para ser de trabalhadores americanos ou estrangeiros que têm permissão de trabalho nos Estados Unidos. Tá? E a geração de emprego deve ser comprovada pelos primeiros 2 anos da admissão do investidor nos Estados Unidos. O emprego direto é o posto de trabalho que é identificado para funcionários que trabalham dentro do próprio negócio. Ou seja, vou dar um exemplo. Se a gente está falando de um projeto de um restaurante, são pessoas que trabalham direto na loja, desde garçom até recepcionista, pessoas na cozinha, o gerente da loja. Esses são postos de trabalho direto. Tá? Os empregos indiretos são postos de trabalho que são calculados através de uma análise feita por um economista, credenciado pelo Departamento de Imigração, para dar uma análise do impacto indireto deste investimento na economia americana. Ou seja, se você abrir uma loja de um restaurante, o que mais você está ajudando na economia? Você vai começar a pagar transporte, talvez motoristas vão estar trazendo pessoas para vir para o restaurante. Você vai ter serviços de limpeza que podem ser terceirizados, por exemplo, lavanderia. Você está comprando mobília. Então, isso tudo é levado em conta, é feito um cálculo que usa um sistema aprovado pelo governo americano para definir o que são os postos indiretos ou induzidos, e tudo isso é calculado. E o projeto de EB5, bem feito, vai ter geralmente um número suficiente, bem além dos 10 postos de emprego, para que o investidor tenha uma garantia de que a parte de geração de emprego vai ser cumprida. Tá? Então, aqui tem uma pergunta que a gente recebe bastante: o que é um centro regional? É um veículo de investimento autorizado. Geralmente são companhias privadas, não detidas pelo governo. Elas têm credenciamento do governo para operar como centro regional, mas não são empresas governamentais, agências governamentais, não existe nenhum tipo de garantia do governo ou supervisão do governo em cada projeto que o centro regional está ofertando para a EB5. Tá?
Se você utiliza um centro regional, o benefício para o fundador do negócio que está querendo captar os recursos de EB5 é que ele pode levar em conta o emprego direto, indireto e induzido. Tá? Mas mesmo assim, cada projeto precisa provar a geração de empregos. Não é uma análise que é feita só a nível do centro regional. A análise é feita, de fato, na empresa que está gerando empregos e está recebendo o aporte de capital do investidor de EB5. A aprovação do centro regional não é automática e nem toda empresa pode obter uma licença de centro regional. Os investimentos não recebem garantia do governo norte-americano. Isso é importante saber, porque apesar dos centros regionais terem esse credenciamento, não existe nenhum tipo de validação ou aval do governo norte-americano em cada projeto, a nível de projeto. Tá? Os investidores não precisam estar envolvidos diretamente no negócio investido, ou seja, se for um investimento em um restaurante ou num hotel, o investidor não tem que estar ativo dentro do negócio, basta simplesmente fazer o investimento e acompanhar o investimento, tendo direitos como um cotista do negócio. Tá? E também não é necessário que o investidor resida na cidade ou no próprio estado onde o projeto está localizado. Por exemplo, eu represento várias famílias que investem em projetos aqui na Flórida, e acabam mudando para outros lugares. Eu tenho um cliente que investiu num projeto na Flórida e mora hoje em Washington. Outro está na Califórnia. Não existe nenhum tipo de restrição. Tá? O próximo slide aqui é como identificar bons projetos de EB5 para investir. Existe um mundo de projetos e um mundo de centros regionais. Hoje, mais de 1.100 centros regionais estão credenciados pelo governo americano, dos quais vários já estão encerrados porque eles foram abertos só para montar um projeto. Isso é muito comum para projetos imobiliários, tá? de construção, em que eles fazem um centro regional, captam para fazer a construção de uma torre, daí fecham, venderam 10, 20 cotas, não tem mais por que fazerem captação, mas o centro regional continua aparecendo no Departamento de Imigração na lista, mas ele não está ativo. Tá? O importante aqui para as pessoas que estão buscando o Green Card via EB5 é buscar um centro regional de boa reputação e com um bom track record, um bom histórico. Existe fraude nesse mercado, existe muita gente que é novato, que não sabe exatamente o que está fazendo e que acha que o capital de EB5 é dinheiro barato e que eles não têm obrigação de devolver o dinheiro. Tá? Por conta disso, o governo americano está reavaliando o programa como um todo e colocando muito mais compliance, tá? Que é uma supervisão a nível de estadual e federal, inclusive do SEC, que é o equivalente à CVM brasileira, e também a análise dos agentes que estão envolvidos na oferta desse tipo de projeto. Tá? Também é importante para o estrangeiro buscar um escritório de imigração de boa reputação e que tenha know-how em como fazer pedidos de EB5 e que já tenha atingido um nível alto de sucesso em pedidos anteriores. Tá? Outra parte que é relevante, esses investimentos são de fato investimentos que são de private equity, apesar do valor ser baixo, você está comprando cotas de um fundo, a cota custa $500 mil, então de fato você está comprando uma cota que é de uma empresa que vai oferecer um prospecto, que tem contratos extremamente complexos, de cotistas e depois de empréstimo com a empresa que recebe o investimento. Então é importante vocês também trabalharem com um advogado societário de boa reputação para fazer a due diligence jurídica e ajudar vocês a selecionar um bom projeto e fazer as perguntas difíceis tanto para o dono do projeto quanto para o centro regional, para vocês sentirem um grau de conforto para, de fato, tomar a decisão de investir. Tá? O que o meu escritório costuma fazer, a gente faz uma pré-seleção de projetos, centros regionais entram em contato conosco com frequência, a gente pré-seleciona um ou dois que a gente acha que estão bem estruturados, que oferecem um risco baixo na geração de emprego e também no retorno do capital, e esses são os que a gente acaba trabalhando com investidores que nos buscam. Tá? É importante analisar aqui o retorno do capital, não sendo a prioridade número 1, tá? Os riscos do projeto como um todo, quer dizer, esse negócio está bem estruturado, quem está por trás desse negócio, é gente que já tem o sucesso ou é a primeira vez que estão fazendo o negócio, qual que é a chance desse
dessa operação dar lucro e, eventualmente, me devolver o capital e pagar os juros que devem ser pagos, e também qual é a estratégia de saída do investimento. Por exemplo, um hotel ele pode precisar de 4, 5 anos para atingir um nível de lucratividade e daí fazer um refinanciamento bancário para devolver o capital de EB5. Então, essas são as análises que a gente acaba fazendo, cada projeto é diferente, e a gente acaba fazendo análise dos documentos, né, o prospecto de oferta, os contratos de subscrição, acordos de acionista, documentos de empréstimo, e também a gente analisa se o projeto está feito de forma que cumpre com o programa de EB5 e as exigências do governo americano, além de compliance com a área de valores mobiliários, tá? Que existem regras que se aplicam, e também com os agentes, que é o US Investment Advisory Act. Quem pode participar em investimentos de EB5? E a outra pergunta que eu recebo bastante é se cidadão brasileiro tem alguma regra especial, ou pior, ou melhor. Tá? Qualquer cidadão estrangeiro pode participar, esse programa é federal, não existe nenhum benefício para residentes de um país específico. O que existe é cota para cada país. Tá? Hoje em dia, a maioria dos participantes são chineses, por volta de 90% dos pedidos de EB5 ainda vêm da China. Os investidores têm que ser investidores qualificados, a análise é feita com base no valor de patrimônio ou no nível de renda do investidor. Tá? E a gente ajuda com essa análise. O próximo ponto aqui é importante, é fundamental comprovar a origem dos recursos que vai ser usado no investimento de EB5, o que quer dizer que cada centavo dos 500 mil vão ter que ser propriamente documentados, tem que existir um lastro com imposto de renda, com geração através de pagamento, se for pagamento de salário, que tenha olerite, a gente consiga documentar tudo para o governo americano. O que o governo americano não vai permitir é que entre um centavo de dinheiro, de lavagem de dinheiro, para viabilizar um pedido de green card. E essa é a parte mais complicada da análise inicial, para a gente poder dar entrada no pedido de green card condicional. Tá? Então, como eu falei aqui, origem de recursos pode ser a nível pessoal, salários, investimentos em CDI, em fundos, ou alguém recebeu uma herança de um familiar, ou uma doação dos pais, é muito comum para jovens que estão vindo para os Estados Unidos para estudar. A origem é importante que seja documentada, novamente, e que tenha lastro no imposto de renda. Tá? Empréstimos bancários podem ser utilizados, mas a documentação é um pouco mais complexa, a gente vai ter que apresentar quais ativos existem na conta que dão o lastro para o pedido de empréstimo. Tá? Quem pode pedir pode ser um brasileiro que mora no Brasil hoje ou que está nos Estados Unidos com status imigratório legal. Pode estar num visto de estudante ou num visto de trabalho ou qualquer outro visto, pode estar no B1, B2, mas desde que esteja no prazo de permissão aqui no momento que ele entrou nos Estados Unidos. Tá? E não existe nenhuma diferença nos requerimentos do EB5 para cidadão do Brasil, ou da Itália, ou de Portugal. A dupla cidadania não afeta o tipo de investimento exigido para o EB5. Tá? Existem outros vistos que são feitos com base em tratado, mas o visto E2, que a gente recebe muita consulta, funciona para pessoas que têm dupla cidadania italiana ou espanhola. Portugal não tem tratado ainda, mas aquele visto não é um green card, ele é um visto não imigrante para você investir nos Estados Unidos. Tá? Ok, aí vamos falar um pouquinho das etapas do EB5. Existem 3 etapas principais. A primeira é o que a gente chama de I-526, que é o pedido do Green Card condicional. Tá? Esse está levando hoje por volta de 18 a 20 meses para ser aprovado pelo governo americano. Uma vez sendo aprovado esse pedido, a gente muda para a segunda etapa, que é a petição no consulado americano para fazer entrevista. Isso está levando por volta de 4 a 6 meses. Se for por exemplo, um brasileiro que vai ter que fazer essa entrevista aí no consulado no Rio de Janeiro. Se for um brasileiro que está legalmente nos Estados Unidos,
a gente faz um pedido de ajuste de status, é feito aqui direto com o National Visa Center, e isso também está levando por volta de 4 a 6 meses. Tá? O prazo de processamento dos pedidos varia muito, mas ele é uma informação pública que aparece no website do Departamento de Imigração. Então, a gente tem como acessar e saber qual que é o prazo médio. Então, após a aprovação do Green Card condicional, com o pedido I-526, o investidor vai ter 2 anos de residência permanente condicional. O que quer dizer? É um Green Card, funciona como qualquer outro Green Card, mas ele tem condições suspensivas que têm que ser confirmadas no final de 2 anos. Durante esse prazo, deve ser comprovada a criação de empregos e o investimento deve ficar dentro do negócio em que o capital entrou. Aí a gente parte para a terceira etapa, que é o I-829, no qual, após esses 2 anos, é feita o pedido de remoção das condições e isso deve ser pedido pelo menos 90 dias antes do final desse prazo. E, nesse momento, você consegue ficar com o Green Card definitivo e, depois do Green Card definitivo, pode pedir cidadania se tiver 5 anos aqui como residente permanente. Outras perguntas que costumam surgir. No caso de um divórcio do cônjuge, casamento, ou caso filhos ultrapassem o limite de idade de 21 anos, se for após a aprovação do pedido inicial, do I-526, isso não vai afetar o seu Green Card final, desde que os requisitos do EB5 sejam respeitados, ou seja, a geração de emprego e que o investimento fique no projeto. A estimativa de tempo para essa etapa final, que é a remoção das condições, é de 9 a 12 meses. Os principais benefícios do programa EB5 para quem se torna um residente permanente. E a outra dúvida é quando eu posso me mudar para os Estados Unidos, agora já como um residente. Então, a residência permanente ou Green Card não implica nenhuma restrição máxima de estadia para o investidor. E o investidor pode fazer um pedido para o cônjuge e para filhos que têm menos de 21 anos. O investidor e toda a sua família conseguem obter o Social Security Number, que é o CPF, aqui nos Estados Unidos, que é fundamental para você começar a estabelecer crédito, abrir conta corrente, enfim, várias coisas que são necessárias para viver nos Estados Unidos. Os filhos podem ir para escolas públicas ou privadas, ou faculdades públicas ou privadas. Se vão nas públicas estaduais, têm acesso a tuition com valores bem reduzidos. Os adultos têm permissão de viver, trabalhar ou estudar nos Estados Unidos como quiserem, ou se optarem a não trabalhar, podem ficar aqui sem trabalhar também. É possível, depois de 5 anos, obter a cidadania americana, aí tira o passaporte americano de fato, e quando você pode mudar? Após a aprovação do I-526 e a obtenção do visto no consulado ou ajuste de status. Então, isso está levando por volta de 24 meses hoje em dia para você poder, de fato, entrar nos Estados Unidos com o seu Green Card em mãos. Aqui a gente vai cobrir de forma bem genérica as consequências tributárias, como o pessoal aí do Leão Esquerda já abordou o assunto em maior detalhe, eu vou só explicar o que a gente tem que analisar do lado americano. Quando a gente tem um residente brasileiro que está mudando para cá, o sistema americano tributário, sujeito cidadão ou estrangeiro que seja residente nos Estados Unidos e que passe mais de 183 dias aqui nos Estados Unidos, a pagar imposto na receita global, ou seja, recebeu no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer offshore na Europa, toda a renda tem que ser declarada nos Estados Unidos. Tá? Uma vez que o investidor obtém o Green Card, essa pessoa é presumida contribuinte americana, ou seja, já vai ter tributação na renda global desse indivíduo, aqui nos Estados Unidos. Mas, se for feito um planejamento correto, é possível obter crédito por impostos pagos no outro país, no caso no Brasil. O imposto causa-mortes nos Estados Unidos, a nível federal, a alíquota é 40%, então é extremamente alto e a gente tem que tomar muito cuidado para não ter investidores com patrimônio de valor acima de 1 milhão
que vem para cá sem ter feito nenhum planejamento pré-imigratório. Tá? Nosso escritório pode assessorar nessa área. A gente trabalha com parceiros que são tributaristas e contadores americanos para fazer uma análise comparativa e daí a 4 mãos aí com o tributarista no Brasil para a gente fazer uma análise e um planejamento correto que vai afetar tanto as declarações no Brasil quanto nos Estados Unidos de forma a melhorar o impacto aqui no imposto sucessório. E aqui só um último slide explicando a novidade que felizmente, o nosso novo presidente é o Donald Trump, e ele tem um mandato aqui que é um pouco contra a imigração, mas ele nunca falou e nunca se opôs ao programa EB5 como uma forma de obter green card, porque ele mesmo utiliza projetos, o capital de EB5 em alguns projetos. Ele tem um projeto chamado Trump Bay, em New Jersey, que está fazendo captação com investidores de EB5. O que a gente vê aqui agora com a administração do Trump é que provavelmente o programa de EB5 não vai ser renovado imediatamente, mas ele vai continuar sendo negociado e provavelmente seja renovado no final do ano ou no ano que vem. Isso com base nos meus contatos em Washington, que são próximos ao Senado. O cenário mais provável, como eu falei, prorrogação por mais um ano, e depois, em 2018, vai ter provavelmente um aumento do valor capital a ser investido e maior controle do centro regional para a proteção do investidor. Aqui só um disclaimer que a informação que a gente coloca aqui no slide é genérico, a gente não está dando nenhum conselho jurídico específico para potenciais investidores. Se vocês precisarem fazer uma consulta, eu vou compartilhar esse slide aqui, o PowerPoint, com o pessoal do Leone Siqueira, para eles circularem para quem veio para a apresentação, e o meu contato segue aí.